Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores desafios da infectologia moderna, o tratamento de infecções por KPC. Vamos juntos explorar as estratégias clínicas mais avançadas que temos para combater esse problema. Olha só o nosso roteiro de hoje, que tá mais para um plano de batalha, né? Primeiro, a gente vai entender o inimigo, o tal do KPC. Depois, vamos ver nosso arsenal, das opções mais modernas às de resgate. Vamos falar de táticas, como a terapia combinada, e de como a estratégia muda conforme a gravidade do caso. E, por fim, a gente olha para os desafios que vêm pela frente. Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é que faz da capa Colaniae um adversário tão temido no ambiente clínico? O ponto central está aqui, ó, a enzima. É importante entender que KPC não é a bactéria em si, mas sim uma arma que ela produz, a carbapenemase. Pensa nela como se fosse um escudo superpoderoso que simplesmente desativa alguns dos nossos antibióticos mais fortes, os carbapenêmicos. E eles eram, muitas vezes, a nossa última linha de defesa. E o problema não para por aí, infelizmente. O buraco é mais embaixo. A questão é que as bactérias que produzem KPC geralmente não vêm só com esse escudo. Elas têm um perfil de multiresistência que a gente chama de MDR ou XDR. Isso quer dizer que elas são resistentes a várias outras classes de antibióticos ao mesmo tempo. E isso, claro, limita demais as nossas opções de tratamento e transforma cada caso num verdadeiro quebra-cabeça. Ok, diante de um inimigo tão complexo assim, qual é o nosso principal arsenal? Vamos ver agora quais são as opções terapêuticas mais modernas e eficazes que a gente tem disponíveis hoje. Na linha de frente, a gente tem duas combinações muito potentes. De um lado, a ceftazidima avibactam, ou CZA, que é fantástica por conseguir chegar em tecidos onde é difícil o antibiótico penetrar. Do outro, o meropenem vaborbactam, que mostra uma atividade em laboratório impressionante e, em alguns estudos, tem se associado a menores taxas de falha. A escolha entre um e outro vai depender muito do local da infecção, do perfil do paciente, é uma decisão clínica bem refinada. Além desses, a gente também tem o imipenem helebactam, que entra como uma alternativa super importante, principalmente naqueles casos já resistentes a outras opções. E, olha que interessante, os próprios carbapenêmicos, os mais antigos, ainda têm seu lugar. Mesmo que a bactéria tenha a enzima KPC, quando a gente usa eles em terapia combinada, eles podem funcionar em sinergia. É uma estratégia de nicho, mas que funciona. E isso que eu acabei de falar já serve de gancho para a nossa próxima tática, que é fundamental, a terapia combinada. Porque em infecções graves, lutar sozinho quase nunca é a melhor escolha. Aí surge a pergunta, né? Por que raios a gente usaria vários remédios contra uma única bactéria que já é tão resistente? Qual é a lógica por trás disso? Bom, a resposta é puramente estratégica. Os objetivos são bem claros. Primeiro, buscar sinergia. Sabe aquela história de que 1 mais 1 pode ser igual a 3? É isso. O efeito combinado dos antibióticos é maior do que a soma das partes. E segundo, que é importantíssimo, evitar que a bactéria crie uma nova forma de resistência no meio do tratamento. É por isso que, em infecções graves, essa abordagem é o padrão ouro. A gente simplesmente não tem margem para erro. Mas, e quando as opções de ponta não funcionam ou não estão disponíveis? Aí, meu amigo, a gente entra num território bem mais complicado. O das opções de resgate, os antibióticos de última linha. E aqui a gente vê o grande dilema clínico. As polimexinas, por exemplo, são eficazes, mas têm um risco altíssimo de toxicidade para os rins e para o sistema nervoso. A tigiciclina funciona bem em certos locais, como pele e abdômen, mas não atinge bons níveis no sangue, então não serve para uma infecção na corrente sanguínea. Já a fosfomicina é ótima para infecção urinária, mas para infecções sistêmicas ela precisa de um parceiro. É sempre uma balança muito delicada entre o benefício e o risco. Agora que a gente já conhece as nossas armas, como é que a gente organiza elas no campo de batalha? A estratégia vai mudar, e muito, dependendo da gravidade do quadro do paciente. A abordagem escalonada. Imagina assim. Para uma infecção leve, tipo uma cistite, talvez um único agente novo dê conta do recado. Mas se a gente está falando de uma infecção grave, como uma pneumonia hospitalar, aí a terapia combinada é essencial.
E no cenário mais extremo, de sepse ou choque séptico, a regra é muito clara. Tem que ser terapia combinada, agressiva e o mais rápido possível. Nesse caso, cada hora perdida aumenta drasticamente o risco de mortalidade. Para a gente ir fechando a nossa análise, é fundamental ter em mente que essa é uma guerra contínua. A gente ganha algumas batalhas, sim, mas os desafios continuam e, pior, eles evoluem. Os desafios são gigantes. A gente já está vendo bactérias ficando resistentes até contra esses fármacos mais novos. Novas variantes de KPC aparecem o tempo todo. A taxa de falha no tratamento ainda é alta e a toxicidade dos remédios de resgate é sempre uma preocupação. Ou seja, a corrida por novas terapias não é só importante, é uma questão de sobrevivência. E essa citação resume tudo perfeitamente. Lidar com infecções por KPC testa todos os limites do conhecimento médico, da farmacologia, da microbiologia. É a fronteira da medicina infecciosa, onde a gente precisa inovar o tempo todo. E para terminar, eu deixo essa pergunta para a gente refletir. A resistência bacteriana é uma força da evolução e ela é implacável. À medida que novas variantes de KPC e outros mecanismos de resistência continuam a surgir, como é que a prática clínica e a pesquisa vão responder? Como a gente vai se adaptar e inovar para estar sempre um passo à frente? A resposta para esta pergunta vai definir o futuro do tratamento das doenças infecciosas.